Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está vendo esse videozinho dessa nossa aulinha básica de história. A gente vai trabalhar um pouquinho agora com a formação do mundo grego, ainda da apostila número um, ok? Então a gente vai trabalhar a apostila um, capítulo 4, a partir da página 38. Sempre que a gente trabalhar em relação à Grécia, vamos lembrar o seguinte: na formação do mundo grego, o que que a gente tem? A gente, olhando esse mapa, a gente tem um país ainda hoje, né, que tem os seus limites muito parecidos com o que era antigamente, tá? O país Grécia ele é constituído de três partes. Essa parte aqui chamada parte continental, que pertence ao continente europeu. A segunda parte ali que a gente chama de peninsular. O que é uma península que você aprende com o professor de geografia de vocês? Uma península é uma parte pequena de extensão que vai para dentro do oceano de uma parte continental. Então, aquela perna ali que se estica é o que a gente chama de península. E existe também a parte insular, a ilha, né? Por exemplo, a ilha de Creta, né? É uma ilha que também faz parte do território grego, como era na Grécia Antiga e como ainda é hoje. Então, é um território, né? Um terreno que é bastante montanhoso, nas regiões que são mais distantes da costa, em direção à Albânia e Macedônia, por aquela região que a gente chama essa região de Balcãs, né? Por isso se chama de Península Balcânica. No norte tem planícies e ao sul o mar Mediterrâneo. E essas ilhas todas que você está vendo com o mouse aqui, todas essas pequenas ilhas são um conjunto de ilhas, é, são centenas de ilhas que pertencem à Grécia. Então são pequenas ilhas, ilhotas que pertencem ao país Grécia, né? Na formação ainda do mundo grego, o que a gente tem? Um período arcaico, tá? São vários os períodos, nós vamos ver isso ao longo das aulas, tá? Ele vai mais ou menos de 776 a.C. até os primeiros Jogos Olímpicos do ano 480 a.C. E é data daquilo que a gente chama de Batalha de Salamina e pontua o que? O renascimento econômico, político e cultural da região. Não é só da Grécia, mas a região como um todo, ela acaba em função do final da batalha, mais os Jogos Olímpicos, a um renascimento, a um crescimento econômico, político e cultural dessa região. E nesse período também são marcados alguns fenômenos importantes. Primeiro, o fim da monarquia. A gente sabe, quando a gente vai estudar isso ainda um pouco mais, né? Mas quando a gente acaba o período, os gregos é onde você tem o que a gente tem hoje, em termos de política, é a questão da democracia, né? A democracia ateniense. A gente vai ter discussões um pouquinho, né, dentro do possível, de como se formou um pensamento clássico político dos gregos para a gente entender o que sobrou de herança para nós, né? Aquilo que a gente faz hoje e que os gregos faziam na antiguidade. O fortalecimento de uma aristocracia. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. O nascimento da polis. Polis é cidade, a palavra grega para cidade é polis. Os confrontos causados pelas estases. Estases? As estases, né? Vou explicar. Porque quando eu falo de estases, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um ambiente, de uma guerra civil antiga da Grécia. Então, os confrontos que foram causados pelas guerras civis que tem internamente na Grécia também marcaram esse período chamado arcaico. A gente vai ver, são 5 períodos bem clássicos dos gregos. E também as falanges dos hoplitas. Quem são os hoplitas? Os hoplitas, caras pálidas, são soldados de infantaria. E era um grupo de pessoas que não eram simplesmente soldados, eram cidadãos soldados. Eram pessoas comuns que se transformavam em soldados para fazer, para guerrear, para defender, né? Ou seja, eles eram usados como uma defesa ou até mesmo um ataque. Então, as falanges dos hoplitas também foi muito famosa. As falanges é um grupamento, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante também. As polis significa cidade, no plural é polis, tá?
Os gregos eles constituíram cidades e a maneira que eles encontraram para organizar essas cidades, como a gente vê no desenho que tem na apostila de vocês, tá? Fez com que ela fosse bem diferente das demais, porque se você voltar um pouquinho, você tem o Egito, que também tem cidades. Você voltando um pouquinho, você tem também Mesopotâmia e Fenícia, que também tinham alguns tipos de cidades, alguns momentos de construção de cidades. Mas os gregos eram mais organizados. As cidades têm ruas, caminhos, praças, prédios particulares, prédios públicos, mercado, é muita organização. E isso é importante porque é onde você discute a questão política. E a gente vai ver a importância dos gregos para aquilo que a gente exerce hoje, que a gente dá o nome de política, para a gente ver também como está bem diferente aquilo que a gente denomina chamar de política, como ela é feita hoje e como ela é na sua origem da palavra, que a gente vai também estudar um pouquinho logo em seguida. Então, quando a gente fala de política no tempo dos gregos, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, os gregos relacionavam a política a tudo que diz respeito a espaço público e principalmente aquilo que a gente chama de bem-estar dos cidadãos. Ou seja, bem ao contrário do que a gente vê hoje, né? Tem um monte de gente querendo pegar dinheiro do auxílio do governo e não consegue, né? Uma coisa absurda, porque não se pensa no bem-estar da população, se pensa mais nos interesses específicos de cada grupo que está no comando do país, do governo, das prefeituras, e a gente acaba esquecendo um pouco o que significa política, que é o respeito ao espaço público, e aí entra uma frase que talvez você conheça, e às vezes em aula você não exerce isso, né? Que é a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então é muito importante o respeito ao espaço público, porque público, a palavra está dizendo, é de todos. Se você não respeitar o espaço de todos, é mais complicado. E também o bem-estar dos cidadãos, fazer com que o cidadão se sinta à vontade, que ele possa conviver com as outras pessoas, naquilo que a gente chama de do que acontece nas cidades, que são as relações entre as pessoas se cumprimentarem, conversarem, interagirem, né, dentro de um ambiente saudável, né, e como era nessa época dos gregos aí. A polis era aquilo que a gente chama de cidade-estado grega, tá? Era uma cidade que tinha autonomia política, tá? Muito importante você lembrar disso, de autonomia política, mas não era somente isso, tá? Você tinha aliás, vamos lá, o que é autonomia política, né? A autonomia política nada menos, ela é que você se autogerir, ou seja, eu me governo sozinho, tá? Diferente de vocês que precisam dos pais e das mães, a gente que é adulto, a gente faz a nossa vida. Então a mesma coisa a cidade. Ela tinha autonomia política. Só que não era só isso. Quem habitava nas polis tinha que obedecer a um conjunto de normas. O que são normas? As leis. Então você precisa obedecer às leis. Então é muito importante que você, desde agora, que você tenha umas coisas bem simplesinhas, né? Como fica sentado na carteira, não conversa com o colega, respeita o seu coleguinha, não faz bullying, aquele monte de coisa que você ouve falar é um aprendizado para que quando você tiver uma idade adulta, você aprenda a respeitar as leis que existem no Brasil. Vou dar um exemplo bem clássico, né, para você que talvez você conheça pessoas assim. Tem algumas pessoas que têm menos de 18 anos e que pegam o carro do pai para andar. A lei diz que só pode pegar o carro quem tem 18 anos e com carteira de habilitação, carteira de motorista. Mas meu pai me ensinou, mas está errado, porque é com 18 anos que você tem que fazer isso. Então, se você está infringindo a lei, você é um fora da lei. Então, numa sociedade que quer ter um ambiente extremamente saudável, há necessidade de a gente obedecer a esse conjunto de leis, a esse conjunto de normas. Até mesmo na Grécia, óbvio, né? Os mais poderosos também se submetiam aos órgãos formais e às normas da autoridade.
Nesse período arcaico, a gente tinha um basileu. O que é um basileu? É o rei. A palavra basileu é rei em grego, que deixou de existir, que a gente viu anteriormente nos slides anteriores, e o poder político foi organizado então para quem? Para as pessoas ricas, como sempre, né? Proprietários de terra, porque era um valor muito grande quem tinha terras, que ficou conhecido como aristói. Aristói é o grupo que formava um governo chamado aristocracia. Por quê? Porque eu peguei a palavra aristói, que a gente fala melhores, a tradução, e coloca com cracia, que é governo. Então, governo dos melhores, que seriam os ricos proprietários de terra. Mais uma vez, a gente está vendo, né? A questão do dinheiro não é de agora, né? Que a gente vê essa questão do status, aquela coisa toda ali. Mesmo os aristocratas que obedeciam os regimes, os regimentos, as leis e limites estabelecidos na polis, ou seja, não importava o cargo, as pessoas respeitavam o, o conjunto de regras da sociedade. O plural de polis, já falei antes, é polis, né? Polis, 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 né? Legal. Bom, vamos adiante aqui mais uma. Aristocracia, a gente falou. E aí o que encerra, caras pálidas? Para a gente terminar esse tempinho inicial dessa aula sobre a Grécia, que ela é um pouco extensa, eu vou tentar compactar ela, você vai fazer atividades junto comigo, né? Então você vai fazer as atividades que estão na apostila da página 40. Então tem dois espaços ali, um que é organizando a história e o outro que é o espaço de diálogo. No organizando a história, você tem a questão número 3, que você precisa, para responder ela, dar uma consultadinha no capítulo anterior, que fala sobre o Egito, para você fazer uma comparação entre Egito e a Grécia. O restante tudo está nos próprios capítulos que a gente falou a partir da página 38, 39, por ali. Ok? Por enquanto, então, o que eu deixo para vocês é um grande abraço, falando que a gente está com saudades de vocês. Lembre-se que Deus ajuda quem senta e estuda, né? Se não fizer isso, você não vai para frente. E não esqueçam, até o meu bonequinho, o Avatar, usa máscara. Então você tem que usar máscara nas ruas, tá? Para se proteger. Um grande beijo, um abraço para vocês. Saudades de chamar a atenção de vocês, né? Mas a gente se fala em breve. Esperamos que rapidamente acabe esse momento de pandemia que a gente está vivendo atualmente. Certo, galera? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.